Bem-vindo a mais um tutorial no canal da Celc. Sou o César e nessa aula vamos explorar como utilizar a função input e a função print. A função input ela é utilizada para capturar dados fornecidos pelo usuário e a função print é utilizada para exibir mensagens ou dados no console. E para começar, eu crio um novo diretório na raiz. O nome do diretório será aula 09. Caso você não esteja seguindo a sequência de aulas, abaixa o link para acessar a playlist completa. Criei o arquivo app e a extensão do mesmo. E primeiro quero abordar a função input. Esta função, conforme eu citei, é utilizada para capturar dados fornecidos pelo usuário. Esta função ela para a execução do programa até que o usuário insira algum texto e pressione Enter. Eu indico aqui que o usuário deve digitar seu nome. Somente faltou aqui colocar a letra U. Quando o usuário digitar e der o Enter, atribui o valor para uma variável nome. E agora eu posso imprimir este valor. E para imprimir, utilizo a segunda função que deve ser abordada nesse tutorial, a função print. Esta função é utilizada para exibir a mensagem ou dados no console. E eu quero imprimir neste local uma frase. Esta frase vai ter texto e também esta variável. Posso utilizar o fstring. Coloco F. Primeiro, a string é um texto, olá, e o nome da pessoa. O nome está dentro da variável nome. Posso testar se realmente está funcionando. Consigo capturar o nome do usuário. Venho em terminal, novo terminal, e eu já acessei, ou o terminal já acessa o diretório, esse diretório raiz, mas eu preciso acessar o diretório aula 9, cd aula 09. Após ter acessado este diretório, eu executo. Coloco o Python, em seguida o arquivo app e a extensão do mesmo. Dou um Enter, digite seu nome, conforme eu citei. Captura o que o usuário digita, mas o usuário, após digitar, precisa dar um Enter para continuar o processamento. Se eu der um Enter, olá César, imprimiu esta frase. Além do nome, eu também agora quero capturar mais um valor. Uma variável idade recebe o seguinte valor. Input, para o usuário digitar alguma coisa, eu informo o que o usuário deve digitar, digite sua idade. E também quero imprimir. Depois do ponto de exclamação, coloco você tem, pego o que está dentro da variável idade e completo aqui anos. Testo se funciona, clico na seta para cima para recuperar o comando, digite seu nome, depois dou um Enter, a idade, dou um Enter e imprimiu a frase corretamente. Eu vou implementar um exemplo básico. Somente antes de implementar, coloco um comentário indicando que a função input e também para que serve a função print. E pego um exemplo básico. Eu vou capturar os dados do usuário. Eu quero o nome. Aqui acima eu coloco um print para quebrar uma linha. Você pode colocar /N aqui, mas eu optei em colocar print. Input para o usuário digitar. Ele deve digitar agora o nome. Coloco qual é o seu nome. Depois do nome, eu também quero que o usuário digite o seguinte valor. Crio uma variável, altura, ela recebe um valor no formato de float. O que o usuário digitar já converte para float. Input, para o usuário digitar alguma coisa, informo o que o usuário deve digitar. Qual é a sua altura, mas eu indico que a altura deve ser no seguinte formato. Sua altura em metros. É em metros. Se é em metros, exemplo 1.81. Neste formato que deve digitar. Coloco o ponto de interrogação e dou um espaço.
mais uma variável peso, recebe um valor, será um float, neste caso também um input para o usuário digitar, informo que o usuário deve digitar qual é o seu peso em quilo, ponto de interrogação. Eu tenho os dados do usuário. Agora é só calcular o índice de massa. Coloco um comentário, calcular o IMC, e aqui acima posso também colocar capturar os dados do usuário. Agora, no cálculo, implemento o seguinte. Pego o peso, divido pelo valor que for feito dentro deste parênteses. Dentro deste parênteses é altura 2 e atribuo para uma variável IMC, para ser bem claro o que esta variável possui. E posso mostrar o resultado. E para mostrar o resultado, primeiro um simples print. Print, depois fstring, porque haverá um texto, e também a variável olá. O nome da pessoa está dentro da variável nome, ponto, seu IMC também abro parênteses, pego o que está dentro da variável IMC, no entanto, vai ser com 2 casas decimais. Quero formatar, coloquei 2 pontos indicando que eu quero formatar 2 casas decimais. E ponto para finalizar o texto. Posso imprimir o resultado ou fazer o cálculo. Python, primeiro na parte superior tem o César, 18. Agora sim, olá César, você tem 18 anos. Eu coloquei o print aqui acima, mas o print deve ser aqui abaixo. Qual é o seu nome? César. Em seguida, a altura, conforme já coloquei o exemplo, e depois o peso. Seu índice é 20,76. Beleza. Isso aqui eu comento agora ou eu deixo? Eu deixo, não há nenhum problema eu digitar. Ou melhor, eu comento para não ter a necessidade de ficar digitando, ao menos durante o tutorial ou durante a gravação. Depois eu retiro o comentário. Eu utilizo if, se o IMC for menor do que 18,5, lembrando que possui 2 casas decimais. Acessa este if e neste if será impresso a seguinte frase: você está abaixo do peso. Ponto. Agora o elif, se não, se for 18,5 for menor ou igual IMC, e se for menor 24,9, então agora acessa esta segunda opção. Vai ser o print e coloco a frase você está, neste caso, seria estar com peso normal. É o exemplo no meu. Eu coloquei aqui 20, então vai ser neste elif. Ele vai acessar este. Mais um elif. 25 for menor ou igual IMC e depois for menor que 29,9, vai ter a seguinte frase, print, e neste print você está com sobrepeso. Eu acho que é assim. Ponto para finalizar a frase, eu coloquei o ponto aqui, eu não coloquei. E, por último, se não acessou nenhuma dessas opções, acessa o else e executa o seguinte bloco de código. É este print. E você está com obesidade. Ponto. Testo se realmente vai acessar. Aqui mostrar o resultado. Já coloquei aqui acima o comentário. CLS para limpar. Executa o projeto. Qual é o seu nome? Depois a altura, 1,81. Qual é o peso? Dou Enter. Olá,
o nome da pessoa, seu índice 20,76, você está com peso normal, acessou este. Mas se eu colocar agora o seguinte valor, será o César, depois continuo com o mesmo valor e coloco o peso. Dou Enter, você está com obesidade. Ele caiu neste else. Importante, a altura deve ser neste formato, em metros. 1,81 m. E assim eu apresentei para vocês as duas funções. A função input, para o usuário digitar algum dado, para o usuário fornecer, e o print para imprimir. E também apresentei este exemplo prático para vocês compreenderem melhor o input e também o print. E utilizei este if abordado em aulas anteriores e também o operador de comparação também abordado em aulas anteriores. Conforme vamos avançando no conteúdo, todo o conteúdo que foi abordado em aulas anteriores, conforme evolui, vamos utilizando essas funcionalidades. Deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais.